Vamos direto ao gráfico do Bitcoin de hoje. Começando no gráfico diário, pois o Bitcoin está claramente disparando para cima neste momento. Vou analisar os prazos mais longos. Primeiro, o gráfico diário e semanal, depois focarei no curto prazo do Bitcoin. Então, vamos mergulhar nesta análise. Primeiro, ainda estamos rompendo o padrão xícara e alça do Bitcoin. Tecnicamente, ainda miramos os 80 mil dólares para o preço do Bitcoin. Em termos de alvos de longo prazo, este é o primeiro grande alvo do Bitcoin. E digo, capturamos perfeitamente esta ruptura do Bitcoin, pois a identificamos na hora. Depois retestamos o ponto de rompimento e mesmo nessa queda curta onde fiz shorts no canal, mantive-me otimista a longo prazo. Se negociarmos abaixo de 66,5 mil, ficarei mais pessimista com o Bitcoin, mas até lá, sigo otimista a longo prazo. No gráfico semanal do Bitcoin, a tendência de alta é clara, como se vê pelo indicador de Momentum RSI semanal. Se você tem me acompanhado nos últimos meses, percebemos perfeitamente essa mudança de momentum porque notamos um rompimento acima da linha de tendência descendente no RSI semanal e essa mudança de momentum do Bitcoin se alinhou perfeitamente com as duas velas nas mínimas aqui em torno de 55 mil para o Bitcoin. Então, obviamente, captamos uma bela mudança de momentum da tendência de baixa para a de alta aqui. Enquanto mantivermos acima desta linha de tendência ascendente, espero que o RSI continue subindo. E claro, quanto mais alto subirmos neste indicador de Momentum RSI, mais otimista o Momentum se tornará. Isso pode nos levar ao território de sobrecompra novamente, mas lembre-se que falo do prazo de uma semana. Então, um movimento assim pode se desenrolar ao longo de muitas semanas. E claro, durante essas semanas, ainda podemos ter tendências de baixa de curto prazo, certo? Por exemplo, o prazo de uma semana tem sido muito otimista. Ao mesmo tempo, vimos uma semana inteira de velas vermelhas com uma queda de cerca de 9% no preço. Lembre-se que mesmo durante esses grandes movimentos nos prazos maiores, teremos recuos no caminho, dando uma olhada no prazo de 4 horas para o Bitcoin. Então, voltando um pouco mais para o curto prazo aqui e olhando para esses níveis de Fibonacci, dá para ver de novo como o preço está reagindo bem a esses níveis aqui. Primeiro, rompemos acima desse nível 2, e logo alcançamos o nível Fibonacci 2.618 por volta de 74,9 mil pro Bitcoin. Vimos uma queda perfeita de volta para o nível 2, ficando em torno de 72,7 mil. Com essa recente subida, estamos testando esse nível de resistência de curto prazo novamente. Se confirmarmos um rompimento acima de 74,9 mil, o próximo nível Fibonacci de resistência será aqui. O nível Fibonacci 3.618 está em 78,5 mil para o preço do Bitcoin. Estamos falando de movimentos sérios para cima, possíveis quando o Bitcoin está em descoberta de preço. Deixando claro, não acho que veremos uma vela reta até esse nível, claro, mas o que digo é que ao romper acima da máxima histórica, não há resistência imediata para cima, porque não há ação de preço anterior nesses níveis. Se tivermos outra rejeição do nível Fibonacci 2.618, espero um recuo talvez até o nível 2, onde prevejo algum suporte. Caso caiamos abaixo do nível de 72,7 mil ao 1.618 em cerca de 71,3 mil para o Bitcoin, mas aí já falamos de um movimento de queda de 5,5% em uma pequena retração. Então, por hora, se você notar esse recuo, fique atento ao nível 2 de Fibonacci. Se você não viu como tracei esses níveis de Fibonacci, eu usei uma extensão de Fibonacci do mínimo wiki ao máximo wiki e de volta ao mínimo wiki aqui para obter essas extensões. Agora, olhando o mapa de calor de liquidação do Bitcoin no gráfico de um ano, hoje superamos aquele nível massivo de liquidez em torno de 74 mil que mencionei nos últimos dias, e também fez parte dos sinais que enviei na comunidade. Se eu ampliar para o período de 3 dias, vê-se que a maioria da liquidez ainda está para cima em cerca de 75,6 mil para o Bitcoin, pois muitos venderam a descoberto essa queda, pensando que o topo de curto prazo chegou, e sim, eles mantiveram a negociação aberta, enquanto o Bitcoin sobe ao nível de liquidação. No caso, se não conhece este gráfico, geralmente o preço do Bitcoin é atraído para onde há mais liquidez. Neste caso, no curto prazo de 3 dias, a maior parte da liquidez está em 75,6 mil, então no curto prazo isso indica outro pico rápido para cima. O primeiro grande nível de liquidez está em cerca de 74,1 mil para o preço do Bitcoin. No caso de uma queda, pode ser um alvo de curto prazo e abaixo disso temos liquidez em cerca de 73,5 mil. Outro nível de interesse baseado nesses mapas de calor de liquidação do Bitcoin. Por fim, olhando as tabelas de fluxo de ETF de Bitcoin de hoje, ontem vimos outra saída líquida de cerca de 116 milhões de dólares, interessante de ver,
mas lembre que essas tabelas de fluxo de ETF estão um dia atrasadas. Então, ainda acho que isso é parcialmente pessoas apenas diminuindo o risco devido a tudo que está acontecendo. E eu acho que quando eu verificar isso amanhã, hoje, teremos visto um influxo maciço nos ETFs de Bitcoin novamente. E claro, enquanto os ETFs de Bitcoin continuarem comprando centenas de milhões de dólares em Bitcoin todos os dias úteis, isso terá um efeito de pressão ascendente no preço do Bitcoin. De qualquer forma, este foi o relatório do mercado de hoje. Se você quiser ter acesso às minhas análises e sinais de negociação em tempo real, pode fazê-lo gratuitamente, juntando-se à comunidade com o link na descrição do vídeo. É totalmente gratuito e você pode encontrar o link para isso na descrição do vídeo, independentemente de você acabar se juntando ou não. Obrigado por assistir mais uma vez e nos vemos amanhã no próximo.